Bem, aqui na segunda parte estamos. Eu estava falando na primeira parte lá, né, no finalzinho. Cornélio ali, ele se jogou assim, numa expressão assim. Ele foi, adorou aos pés de Pedro. Mas o que é que Pedro fez? Pedro recebeu a adoração? Pedro quis a adoração para si? E isso vamos ver no versículo a seguir, no 26. Mas Pedro levantou dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. A pergunta que eu faço é: por que Pedro não quis a adoração? Por que Pedro não disse, vou colocar a mão na cabeça dele assim, um exemplo, né? Que eu não sei que ele pode ter colocado, né? Isso aqui é a imaginação minha, dizer, não, mas levante-se. Mas assim, um exemplo, ele disse, não, pode ficar aí, viu? Pode me adorar, você tem que me adorar. Por quê? O texto não relata que quando ali Pedro foi adorado, Pedro não quis continuar sendo adorado, que ele recebia aquela adoração, ou até pedindo mais ainda. Por quê? Porque Pedro sabia, meu filho, minha filha. Pedro sabia que só o único que pode ser adorado, tem que ser adorado é Jesus. Porque senão Pedro tinha dizer, meu filho, pode me adorar não é mesmo, você tem que me adorar. Senão não faça as coisas não. Mas o texto é bem claro quando diz, mas Pedro o levantou. Não sei se ele pegou na mão, alguma coisa nos ombros, ou na cabeça que eu disse, né? Levanta, não sei. Mas Pedro levantou dizendo, levanta-te, que eu também sou homem. Ou seja, eu sou igual a tu, viu? Eu sou igual a tu, Cornélio. Eu não sou melhor do que tu, não. Eu sou um servo de Deus. Eu sou igual a você. Eu sou homem também. Você não pode me adorar, não. Você tem que adorar ele. Assim, uma expressão aqui, eu falando, né? Porque se pudesse, irmãos, amigos, amigas e irmãs, adorar outros santos, adorar pessoas assim que as pessoas dizem santo tudo, por que Pedro não quis adoração? É só a dificuldade na palavra de Deus. Não há assim, não há aquele negócio de dizer, não tem como explicar. Jesus revela pela misericórdia. Ele te ajuda a entender. Ou seja, só se você me explicar de outra maneira esse texto. É só explicar, porque eu sei que tem contexto, tem texto, tem um pós-texto, tem os textos anteriores, posteriores, tem os capítulos anteriores, os antecessores, os depois, pós-capítulos, tem tudo. Eu sei que tem. Mas é só você me explicar esses textos. Porque Pedro não quis receber a adoração. Se Pedro não quis sendo homem também, e Pedro era usado por Deus, fazia milagres através de Deus, por que nós assim, né? Também jamais, vamos, assim, um exemplo, vamos querer adoração, vamos querer... Porque o homem que adora outro homem, ele não está correto. E Pedro ali era o quê? Era um homem. E ele não quis receber adoração, porque sua adoração é para Deus. Você está entendendo como é a questão? É por isso que às vezes as pessoas dizem assim, não, o irmão da igreja e tal, não sei o que, ele critica, ele fala, ele diz coisas. Não é criticar, é falar e explanar a palavra de Deus. Eu não posso ir contra a palavra de Deus. Certo que eu também eu não sabia, eu não entendia, eu não via dessa forma. Eu também, um exemplo assim, fazia petições aos santos, a Maria, a Pedro e tudo, né? Mas assim, quando a gente entende e vê, a gente diz, meu Deus do céu, o que é que eu estava fazendo? De só não pedir ao Senhor. É que nem eu disse. A gente deve respeitar esses homens de Deus, a essa mulher de Deus, ou outras mulheres que tem na Bíblia de Deus, certamente, corretamente. E eu dou o ponto que sim. Tá entendendo? Porque a gente tem que respeitar, sim, com certeza. Foram homens e mulheres de Deus. Tá entendendo? Mas sim, agora em questão de adoração, a gente, infelizmente, é uma visão bíblica que eu vejo, que eu aprendi um pouco, algumas mulheres me ensinaram de Deus pela misericórdia do Senhor, e também pela misericórdia, eu quando comecei a explanar, ler a Bíblia, ler a palavra de Deus, eu fui vendo texto e meu Deus, é assim, meu Deus, é assim, meu Deus, é assim, porque ou tem texto bíblico, ou tem palavra de Deus, ou tem o manual, ou infelizmente não é confiável. Não é confiável porque... Eu sei que é outro assunto aqui, é outro assunto. Que eu vou relatar aqui, é outro assunto. Mas assim, alguém diz, né? E como saber que a Bíblia... Eu posso trazer outro vídeo aqui, né? Como saber que a Bíblia é o ponto seguro, é o ponto de seguir verdadeiro. Ela é a inspiração da palavra de Deus. Alguém diz, mas foi escrito por homens. Se fosse escrito por animais, você ia acreditar? Essa pergunta não, e ainda mais.
alguém diz, não, foi escrito por homem, tudo, não sei o quê. Mas se você visse qual história tem para que esta palavra aqui fosse escrita, é assim, é porque aqui não é o assunto, né? Mas assim, que eu estou dizendo um pouco puxando esse assunto, foram escritos por 40, se não me engano, foi por mais de 40 autores, de diferentes muitos de cidades, de países, tudo. E ela se encaixa todinha como? Se não tem a mão de Deus aí. Não, e não é só isso. Se a gente for falar aqui, é porque não é o assunto, mas eu posso vir com outro assunto falando aqui. É muito interessante. E outra, não, mais uma, só mais uma. Se ela não é a palavra de Deus, um exemplo eu estou dando. Por que tanta perseguição a ela? Porque querem queimar as Bíblias, porque muitas às vezes quer coisa decreto, não sei o quê, nas escolas não é para ler Bíblia, não sei o quê, não, em igreja também. Se não é a palavra de Deus, por que tanta essa perseguição? Se é algo que para muitos não tem credibilidade, por que perseguir? Então há sim uma inspiração, uma palavra de Deus para nosso coração. Sabe por quê? Porque aqui há um manual que me ajuda e te ajuda a olhar mais para Jesus, olhar mais para Deus, colocar os problemas nas mãos do Senhor, porque Ele sim tem as soluções. Mas vamos lá, vamos prosseguir aqui, como eu disse que tinha anotado algumas coisas, porque vamos falar de outro ainda, né, de outro personagem. Temos outro assunto para falar de Pedro, mas eu não quero falar aqui, né, porque tem pessoas que dizem que Pedro tem a chave do céu e tal, mas esse não vai ser o assunto agora, a gente pode trazer no outro vídeo, esse assunto aqui vai ser muito extenso, não é? Eu acredito que vai ter mais alguma outra parte, vai ter depois dessa, quando acabar esse tempo, porque como eu disse, a palavra de Deus ela é muito poderosa, é um texto só, se der para 50 pessoas em diferentes ocasiões, em diferentes lugares, e nem que um outro saiba. Eles vão falar diferente, mas, tipo assim, falar diferente as falas, pode ter algumas coisas parecidas, mas vai estar de acordo com o texto bíblico e etc. Vamos lá no texto de João, lá em Apocalipse. Em Apocalipse nós vamos ver ali, Apocalipse, capítulo de número... em Apocalipse, capítulo de número... Deixa eu ver aqui, está anotado. Cadê? 19. Capítulo 19, versículo número 10. A gente sabe que o livro do Apocalipse é um livro que tem muitos assim, né? Muitos, como é que eu posso dizer? Revelação. Um livro que fala muitas histórias para nós e nos ensina cada vez mais. Vamos lá ver o capítulo 19, versículo 10 diz assim: E eu lancei-me a seus pés para o adorar. Mas ele disse: Olha, não faças tal, sou teu conservo e teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Aqui é esta cena aqui, né? Em que João se lança aos pés ali de um anjo, e o anjo diz: Opa, não, levante-se, adore a Deus. Aí porque eu pergunto, né? Se um anjo, se um humano, como João, ele adorou ao anjo, o anjo disse: Opa, levanta, adora ele, adora a Deus. Se o anjo disse para adorar a Deus, um anjo, a gente conhece, muitos se acredita que conhece, a gente também pode trazer outro assunto também, depois falando de anjo, mas assim, a gente sabe que anjo, na Bíblia, tudo, a gente entende e vê que é um ser poderoso também, mas que é mandado por Deus, ele obedece a Deus, ele é servo de Deus, né? E conservo, porque conservo está ali junto, um exemplo de nós que somos servos de Deus, né? Ele pode trazer um recado de Deus, pode nos ajudar, né? Pode, enfim, ele é um companheiro, né? Ele é um companheiro. E deixa eu só acabar aqui, que já está acabando. Deixa eu só acabar o vídeo e vamos para a terceira parte.